Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar numa das parábolas mais conhecidas de Jesus, aquela do vinho novo em odres velhos. Parece uma imagem simples, né? Mas ela carrega uma mensagem super poderosa sobre mudança, renovação e sobre como a gente precisa se preparar para o que é novo. Então, para começar, vamos direto na fonte. Está lá em Marcos, capítulo 2. Jesus usa duas imagens bem do dia a dia daquela época: um remendo numa roupa e um recipiente para vinho. E são essas as peças do quebra-cabeça que a gente vai montar agora. A pergunta que fica é: será que Jesus estava só dando umas dicas práticas para o pessoal daquela época? Ou será que, na verdade, ele estava usando essas metáforas para revelar uma verdade muito mais profunda sobre como a gente abraça uma transformação de verdade? Olha só o nosso roteiro. A gente começa entendendo a parábola no sentido literal. Depois a gente explora 4 jeitos de nos tornarmos odres novos, hoje em dia, e termina falando sobre o desafio que toda mudança traz com ela. Vamos lá, primeira parte. Para a gente sacar a metáfora, primeiro a gente tem que entender a realidade física que estava por trás das palavras de Jesus. Para entender a história direito, a gente precisa voltar no tempo. Odres, naquela época, eram bolsas feitas de pele de cabra. Com o tempo, o couro ia ficando ressecado, duro, sem elasticidade nenhuma. Já um odre novinho em folha era flexível, maleável. E aí que entra a parte, digamos, científica da coisa. O vinho novo, ele ainda está fermentando. E nesse processo, ele solta gases, ele expande. Agora imagina colocar esse vinho que está expandindo dentro de um odre velho, todo rígido. Não tem jeito, ele vai arrebentar. E aí já era, você pede o vinho e o odre. Aí é que a chave vira, né? Fica óbvio que Jesus não estava falando só de vinho. O vinho novo era a mensagem revolucionária dele, a nova aliança. E os odres velhos? Eram as tradições, os sistemas religiosos que ficaram tão duros, tão inflexíveis, que não conseguiam mais conter a vida e a expansão que essa nova mensagem trazia. E isso nos traz para a nossa vida hoje. Ok, como é que a gente se torna um odre novo? Com base no que a gente está vendo, dá para identificar 4 preparações essenciais e a gente vai olhar para cada uma delas. Vamos para o nosso primeiro passo, então. Entender que Jesus não é só uma parte da vida, mas o centro de tudo. Sabe, a ideia aqui é que o evangelho não é um remendinho que a gente costura numa vida velha para tapar um buraco. Tentar fazer isso, como a própria parábola diz, só vai rasgar mais ainda. A proposta é uma vida totalmente nova. O apóstolo Paulo resumiu isso de uma forma genial. Ele disse: "Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim." Não se trata de adicionar Jesus à nossa vida, mas de a nossa vida ser vivida através dele. É uma troca total. É um convite para que ele seja o mastro que sustenta a tenda inteira, não só uma decoração, entende? Se o centro está no lugar certo, toda a estrutura fica de pé. O segundo passo, para a gente preparar esse odre novo, é uma atitude diferente, uma disposição de fé. E se a gente olhar para a história, esse padrão se repete várias e várias vezes. Movimentos como a Reforma Protestante ou o Avivamento Metodista só aconteceram porque pessoas como Lutero e Wesley criaram odres novos, novas formas de pensar e de agir para poder conter o que Deus estava fazendo de novo. E para não achar que isso é só coisa do passado, olha só esse dado da primeira Igreja Batista de Curitiba: 9.000. 9.000 novos membros em 3 anos. Isso é visto como um sinal bem concreto de que um vinho novo está sendo derramado hoje. E o ponto-chave aqui é o seguinte: do mesmo jeito que os líderes religiosos da época de Jesus não conseguiram acreditar, e por isso não viram o que estava acontecendo debaixo do nariz deles, a falta de fé hoje pode nos cegar. A fé é o que deixa o nosso odre flexível, pronto para o novo. Isso nos leva para os nossos 2 últimos passos, que andam bem juntos: cultivar uma devoção de verdade e adaptar as nossas estruturas. O terceiro passo, então, é uma devoção verdadeira. E isso não tem nada a ver com rituais por fora ou com aparências. É uma busca sincera que nasce da humildade, de uma fome genuína por mais de Deus. É uma mudança de foco. Em vez de se preocupar tanto com o fazer, a gente se concentra no ser. A devoção que realmente importa valoriza um coração puro muito mais do que qualquer performance religiosa. E o quarto passo envolve as estruturas. Pensa só na igreja primitiva. Eles tiveram que se adaptar pra caramba. Tiveram que mudar as reuniões dos templos para as casas, a adoração do sábado para o domingo. E hoje,
Uma igreja que está crescendo talvez precise abrir novos horários de culto. A lição é que as estruturas têm que servir à vida e não sufocar. E tudo isso nos leva à nossa grande conclusão. O desafio que a gente sempre enfrenta de se preparar para o que é novo. No final das contas, o que essa parábola toda nos ensina é um chamado poderoso à flexibilidade. Para a gente poder experimentar esse vinho novo, é preciso ter coragem de preparar odres novos. E isso significa deixar para trás mentalidades, hábitos e estruturas que já não servem mais. E a gente termina com essa reflexão. Olhando para a própria vida, para as próprias estruturas e hábitos, a pergunta que fica é: o que precisa ser renovado, flexibilizado ou quem sabe até descartado para que haja espaço para receber o novo?